Começando o Casual Podcast, gente, eu quero aqui agradecer, primeiro, todo mundo que já está seguindo as redes sociais. Antes da gente divulgar, a gente já teve uma aceitação muito grande desse projeto. Eu sou o Danilo, Roberto. Nós tivemos a ideia de começar um podcast, mas não para ser mais um ou igual aos outros. Como o próprio nome diz, é um casual. A gente quer levar conteúdo legal para todo mundo, sem regra, sem teor massivo, vamos dizer assim. Mas para a gente conhecer um pouco mais a história do nosso convidado, saber um pouco mais do tema que a gente vai trazer, enfim. Hoje, quero agradecer a presença do Ricardo. Eu possivelmente vou te chamar de tio Ricardo algumas vezes, mas não leva a mal, é por puro respeito à sua profissão. Ricardo é professor, foi professor do meu filho, hoje atualmente é coordenador. A gente vai conhecer um pouco mais da história. Aqui, pessoal, só para... O Ricardo não é São Paulino, então essa camisa aqui, eu vou contar mais pra frente por que ela tá aqui, por que ela é cenário. Então você que tá curtindo aqui o podcast, não sai daí que logo a gente vai contar por que essa camisa tá aqui. Roberto, algum recado, alguma coisa? Queria agradecer a todo mundo que tá presente, assistindo. O início aí do podcast, que é o que você falou, tá com um conceito diferente, a gente tá trazendo pessoas daqui de Rio Preto, pessoas de fora, não só da região, mas do Brasil inteiro, e assunto relacionado a futebol, esporte, saúde, educação, tudo que for agregar aí, a gente vai trazer para cá. Sim, a gente tem muita novidade para contar, a gente vai contar ao longo da semana, então segue a gente na rede social, nossas redes sociais estão aparecendo aqui, tá na descrição do vídeo também, então se você não segue ainda, segue lá, tem promoção, já tem promoção da Cabaré rolando, vai ter mais promoções, vai ter muita interação. Então, assim, segue. Mais novidades eu vou contando mais pra frente. Agora a gente vai... Sorteios, Hot Beat, Olímpia também. Sorteios, Hot Beat. A gente tem muito parceiro legal. Agradecer também ao pessoal da Beuzebir, já mandou um comes e bebes aqui pra gente. Muito bom, muito gostoso. A gente, antes de começar aqui, já tava comendo. Então, assim, a gente tem muito parceiro pra agradecer, muita coisa. O Bedin, Dr. Bedin, vai estar aqui também com a gente, já é um dos convidados, já aceitou já o nosso convite. Ele vai explicar por que o Roberto tá de boné. Não tá sol aqui no estúdio não, tá? Mas o Roberto tá de boné por uma boa causa. Mas antes de falar sobre tudo isso, vamos conversar com o Ricardo. Ricardo, prazer, muito obrigado por ter aceitado o convite. Você é nosso primeiro convidado, tá estreando o nosso projeto. E eu fico muito feliz de estar estreando com você. É uma honra pra gente. Bom, obrigado, Danilo. Quero agradecer aí o convite. Fico muito feliz de fazer parte desse projeto. Acredito muito nesse tipo de trabalho. Eu acho que tudo aquilo que traz informação de qualidade, eu acho que é importantíssimo para a nossa sociedade hoje, né? E, de antemão, já desejar sucesso para vocês aí. Obrigado. Já tô movimentando toda a minha galera lá, meus amigos, família, para estar seguindo o canal Legal. De vocês e a gente acompanhar esse trabalho. Foi bom até que você me lembrou. Nosso programa sempre, por enquanto, vai ser gravado, porque a gente depende muito da agenda dos nossos convidados. Então, assim, dificilmente a gente vai ter uma interação, aquela mais próxima com a de live. Mas a gente vai movimentar muito nossas redes sociais, então acompanhe a gente nas redes sociais, que lá vai ser nossa interação. Então, sempre que a gente tiver um convidado, a gente vai pedir as perguntas para vocês através das redes sociais, através do nosso Instagram. Então segue lá. Bom, sem mais delongas, vamos começar. Ricardo, para quem não conhece, se apresenta atualmente, o que você faz, aonde você atua, como que você tá? Bom, vamos lá. Eu sou Ricardo Fernandes, eu tenho 45 anos, eu sou graduado em Educação Física, é a grande paixão da minha vida. Eu sou fisiologista, especializado em treinamento individualizado, tá? Atualmente fiz diversas especializações e cursos voltados para a área da educação, justamente porque eu trabalho como coordenador, né, do colégio universitário aqui em São José do Rio Preto. Iniciei esse trabalho há 13 anos atrás, né, quando eu vim do grande ABC, eu sou natural de Santo André.
E por lá eu cresci, vivi a minha juventude, constituí a minha família, estudei, né? E tive as minhas primeiras oportunidades de carreira, até que a gente resolveu mudar de vida, sair daquela correria de São Paulo, né? Porque o Grande ABC ali é uma extensão. Sim. E eu trabalhava em algumas cidades da região do Grande ABC, né? Santo André, São Bernardo, Mauá. Eu fazia diversos trabalhos ali na área do futebol, especificamente. Até que surgiu a oportunidade de vir para o interior, né? A família dos meus pais é daqui, então a gente já tinha um vínculo com a cidade muito grande, Já né? conhecia, Já conhecia, né? Estava sempre aqui visitando meus avós, né? Legal. Tios, primos, e a gente quis vir para cá. Então, para cá, eu acabei distribuindo alguns currículos, aquela vontade de viver um pouco mais tranquilo no interior. Rio Preto aí tá sempre num ranking bacana, né? Das melhores cidades para se viver. E surgiu um convite do Colégio Universitário para a gente criar então, um departamento de esportes. Seu primeiro emprego aqui já foi no Universitário? Já foi direto no Universitário. Um certo dia passeando no shopping, né, com a minha família, numas férias de meio do ano, lá na cidade de Mauá, chegou uma ligação. Ó, aqui é do colégio, assim, chegou um currículo na nossa mão. Realmente eu havia feito a entrega de alguns currículos aqui, em um período que eu tive aqui de feriado ou férias, não vou me lembrar exatamente. E me fazendo convite, né? Com a seguinte pergunta: você tem coragem de vir? Se a gente te convidar, fizer uma proposta, você aceitar, você vem mesmo? Porque eles viram no meu currículo, né? Que eu já estava, de uma certa forma, estabelecido, né? Profissionalmente lá. Mas eu tinha muito interesse em vir para cá, né? Na época minha filha estava com 8 anos de idade, a Larissa, e a gente queria vir para cá para viver um pouco mais tranquilo, né? Apesar de estar fazendo tudo que eu gostava lá, né? Tudo que eu gosto, na verdade. Mas lá no ABC você era focado mais no futebol? Sim. Lá eu trabalhei exclusivamente com futebol por 10 anos. Não necessariamente em escola, Isso. mas era escolinhas de futebol. Escola de futebol, projetos esportivos. Eu fazia um trabalho voluntário numa instituição, numa região periférica também do município que eu morava, em Mauá. Então fazia um trabalho voluntário com futsal, né? Era uma paixão que eu tinha também esse projeto, né? Até hoje mantenho contato, vejo os meus ex-alunos, ex-jogadores lá se destacando em várias situações. E, bom, eu vivi diversas experiências interessantes. Na minha adolescência eu ajudei meu pai, que era proprietário de uma drogaria, então ali foi a minha primeira experiência profissional, né? Sim. Já na adolescência, meu pai já colocava ali para fazer remarcação de etiqueta em remédio, muitas coisas ali. E dali a gente foi vivendo experiências desse contato com o público, né? E até que eu ingressei a fazer o curso de Educação Física. Falta isso hoje, né? Tipo, hoje eu tenho um filho de 12 anos, o Roberto tem 10. 10? Enfim, a gente sabe o quanto é difícil a gente falar hoje que, vou colocar meu filho pra ajudar, pra trabalhar e tal. Todo mundo já olha assim, não pode. Legislação hoje até mudou, né? Sim. Se pegar menos de 14 anos, se eu não me engano, não pode. Eu também comecei a trabalhar com 14. E assim, aí, então, você entrou na faculdade e aí surgiu a primeira oportunidade de trabalho na área. Como foi? Foi assim, quando eu estava no segundo ano da faculdade de Educação Física, né? São 4 anos que eu fiz bacharel. No segundo ano, abriu no Grande ABC a primeira unidade da escolinha de futebol do São Paulo, né? Que na época levava o nome de São Paulo Center, em São Bernardo do Campo. E ali, através de alguns amigos também eram ligados ao futebol, moravam em São Bernardo, ficamos sabendo. E aí surgiu uma oportunidade, né? De ingressar como instrutor de futebol, vamos dizer assim, que seria o estagiário. Isso a gente está falando de quantos anos atrás? Em 1997. 97? Em 97. Cara, assim, curiosidade mesmo. Tipo, e existia... Só levava o nome do São Paulo? Ou existia, às vezes, um método, alguma coisa que vocês tinham que passar?
Funcionava assim. A princípio era uma franquia que levava o nome, Sim. mas por questões contratuais, tá? Em contrato não tinha método de aplicação de treinamento, né? A gente aplicava ali o conhecimento que a gente tinha do futebol e o que a gente trazia de conhecimento adquirido na educação física, né? Na graduação. Mas tinha no contrato, por exemplo, o direito a visitas monitoradas para conhecer centro de treinamento, para conhecer estádio do Morumbi. Isso as crianças. As crianças, tá, né? Mas o clube, eu falo assim, o clube... Formação para... o clube vinha colher informações de seus alunos? Vinha, isso, não só vinha, como também abria as portas para levar a garotada para fazer teste. Você mesmo... Mas aí você tinha abertura para outros clubes também, não era só o São Paulo? Não, ali era... O único pro São Paulo. Nós só poderíamos pegar os nossos alunos matriculados e levar para o São Paulo. Logicamente, as famílias podiam pegar os seus particularmente filhos e levar para outros lugares, né? Mas ali nasceu muitas ideias. Era o começo, né? Eu acho que o São Paulo estava com apenas poucas unidades. No ABC era a primeira, tinha unidade piloto já na cidade de São Paulo mesmo, mas era um projeto em desenvolvimento. Entendi. E foi interessante porque surgiram muitas parcerias, muitas coisas. Nós chegamos a ter 4 unidades de escolinhas. Começamos com uma e chegamos a ter 4 grandes unidades ali em grandes complexos esportivos no Grande ABC, Santo André e São Bernardo principalmente. Entendi. E aí foi tua primeira oportunidade, você ficou quanto tempo ali? Eu fiquei até 2001. Em 2001 aí eu já estava... terminando a graduação, terminando a minha especialização em fisiologia, e aí me surgiram outras oportunidades também, né? Nessa mesma época, o proprietário da franquia mudou o conceito de projetos deles lá, né? E acabou quebrando o contrato, não dando sequência no trabalho com a marca São Paulo. Com a marca São Paulo. Nesse tempo eu já estava assim, com bastante, vamos dizer assim, proativo nesse trabalho, né? Já tinha assumido como técnico de categorias da escolinha, mas como técnico titular de diversas categorias, feminino, masculino. A gente tinha muitos alunos. Em 2001, com essa quebra, o nome, né? O nome do clube, um clube grande, conta bastante. Lógico. Então houve uma queda de movimento, essa pessoa que gerenciava acabou se afastando de todo o trabalho e na época, em meados de final de 2001, me convidaram para assumir a escolinha no lugar dessa pessoa. Caramba, que legal. Aí você o cabeça, ser o cabeça e aí nós não podia... E não podia usar mais São Paulo. Não usava mais a marca São Paulo. Ali já não existia mais o contrato. Então nós criamos um nome, né? Usava o nome de Greenfield, que era o nome do complexo esportivo ali mesmo. E dali a gente desenvolveu diversos projetos até 2003. Mas aí com mais liberdade. Mais liberdade, sem exclusividades, né? Então, nesse período, a gente conseguiu fazer diversos trabalhos ali com Palmeiras, com Corinthians, com Santos, com o próprio São Paulo, no que diz respeito, principalmente, a motivar a garotada, né? Sim. Então, visita nos CTs, aproximação dos jogadores para foto, autógrafo, aquela coisa toda, que é o que a garotada busca bastante, né? Sim. E algumas oportunidades de testes, né? Avaliações também. Então, ali foi o início de tudo, né? Foram alguns anos, mas foi um trabalho muito bacana. Ali, nossa, eu acho que eu conheci, eu acho que os principais mentores da minha carreira como técnico, como professor de futebol, né? Que se prolongou aí até... basicamente 2010. Então ali eu conheci grandes professores, né? Os meus coordenadores eram fabulosos, né? Tenho contato com vários deles até hoje. São conhecidos no mundo do futebol, esses?
Não, não. Entendi. Não são. São profissionais que eram mais velhos do que eu, já tinham formação em educação física. Mas que tinha uma bagagem maior. E um know-how, assim, pra chegar num clube e falar, ó, esse jogador aqui é legal. Isso, essa visão de qualidade, né, do jovem ali. Eles tinham uma visão muito, muito legal, muito boa, assim, pra captar talento mesmo. E é muito diferente, cara. Tipo, você pegar um menino na escolinha assim e falar assim, não, esse aqui vai dar certo. E você chegar lá e no teste falar, nossa, ou não. Ou geralmente quando você já leva já é meio acertado. Já. Vamos dizer assim, na verdade, depois de um tempo, né, trabalhando com futebol, a gente que gosta, assiste e trabalhando ali, você vai vendo quais são as valências físicas, quais são as principais características técnicas que os clubes buscam hoje para a categoria de base. E assim você vai tendo uma visão de que, opa, peraí, esse menino desde pequenininho tem essas qualidades que precisam ser lapidadas, mas já dá para pensar daqui uns anos, né? Uma criança de 5, 6 anos ali, 7, você já fala, opa, daqui um pouquinho já dá para levar a fazer teste para categoria de base, para jogar um campeonato de futsal, alguma coisa menos exigente, para depois passar para o campo, né? Entendi. Esse era o processo mais natural que a gente vivia lá. E tinha muito empresário em cima de jogadores, que nem hoje em dia? Porque hoje em dia os jogadores já chegam no clube já com empresário, né? Não é o clube mais que forma. O São Paulo, pelo menos, o Corinthians não é. O Palmeiras talvez. Não, nessa época não, né? Na verdade, eu te digo que nessa época era uma época em que um período em que o empresário estava ingressando de forma mais intensa no mercado, né? Porque percebeu-se também que o jogador, por formação por si só, ele também ficava perdido. Sim. O pai levava para um teste e não sabia como conduzir dali para frente. Certo. Então, o agente, o empresário entrou entrava sempre num momento importante para agenciar a carreira, conduzir, né? Logicamente, a gente sabe que nesse meio tem gente boa em e toda gente a área, ruim, né? Toda a área, né? Tem profissionais bons e ruins. Exatamente, mas não era tão intenso como é hoje, né? Mas sempre abria as portas, porque normalmente o empresário tem conhecimento, busca uma aproximação, chega de forma mais fácil. Já tem um contato direto com o clube. Tem já, contato, né? Fala, pô, tem um cara legal aqui, posso te mandar alguns vídeos, dá para abrir as portas para fazer um jogo treino, fazer um período de teste, isso facilita, né? Porque nem sempre nós temos esse acesso, né? Por exemplo, se a gente pegar num caso mais recente, o Hendrick do Palmeiras esteve na base do São Paulo. E aí o São Paulo não quis dar uma ajuda de custo, um emprego pro pai, enfim. E nisso, no meu ponto de vista, falta a visão do clube. Tipo, o clube vê, pô... Os profissionais responsáveis por captar esse recurso porque do você jogador, vê né? o vídeo do Hendrick com 10 anos... o Hendrick tá jogando no profissional com 16 anos. Já impressionava. Então não era difícil ver que ele ia se destacar. Que tinha um potencial, né? A minha visão, eu nunca trabalhei como empresário, eu nunca estive dentro de um clube para essas partes, esses aspectos administrativos para ver o quanto influencia. Eu vejo pelos meus estudos e pelo que eu vivenciei ali, a minha bagagem. Eu acho que hoje, especialmente hoje, a gente, nos últimos 10, talvez 15 anos, o mercado de futebol virou realmente um mercado. Sim. Então, hoje os clubes... Lucrativo, né? Pensa muito no risco. Então, às vezes, né, pode ser que naquele momento do Hendrick no São Paulo, ele estava bem, mas o clube preferiu não arriscar investimentos que algo que não pudesse vir. Isso acontece com muitos jogadores. Claro. É que eu quis usar um exemplo para... Ele estourou, né? Porque assim, para nós torcedores... A gente olha o Hendrick com 16 anos, ser vendido para um Real Madrid, os vídeos dele da base, fala assim, pô, não precisa entender de futebol para ver que o menino jogava muito. O potencial. E aí você falar que você perdeu um jogador de 400 milhões por causa de um emprego. Quis pagar um salário mínimo pro pai do moleque, não era qualquer coisa. Então, né? assim, não foi negociação de empresário, né? De falar assim, não, o empresário quer ganhar mais, entendeu? Exatamente. Eu acho que assim, é um conjunto de tudo, né? Se tratando de um garoto de 16 anos,
ainda falta bastante coisa, né, para ele desenvolver, não só no aspecto futebol, ele já mostrou que ele tem capacidade aí para... Na verdade, se a gente for analisar mesmo, o negócio de risco foi o que o Real Madrid fez. Pagar 400 milhões num jogador de 16 anos. Exatamente. Vingar ele vai, mas pode ser um Robinho, talvez. Não vai ser um Cristiano Ronaldo Messi, pode ser um Robinho. Não é verdade, essa questão. A gente, tem jogador veterano que chega num clube e não vinga. Não vinga. Um Luan tá no Corinthians hoje. Nossa, o que esse cara jogou de bola, cara? O que esse cara jogou de bola? Rei da América, é o caso à parte, né, cara? Não dá pra Então, entender. Impressionante. O melhor jogador das Américas. E aí com merecimento, né? Porque ele jogou pra caramba. Você pega a carreira do Endrick, 16 anos, jogando sempre à frente do seu tempo. Sempre jogando com os mais velhos. Sendo artilheiro. Forte físico do cara é um monstro. Hoje ele bate em zagueiro profissional. No caso dele é difícil fazer esse julgamento do que aconteceu lá atrás, né? De ter sido recusado. A gente pega a história do Cafu também. Quando ele fala o número de testes que ele fez até ele ser aceito, até ele insistiu. Então, 3 vezes capitão da seleção brasileira. 3 Copas do Mundo. Exatamente. O único jogador que foi capitão em 3 finais consecutivas. Eu acho que ele 94, 98 e 2002. Né? Então a gente vê que pode sim ter tido falhas em todo esse processo na base. Por que não ficou? Poderia hoje esse retorno que o Palmeiras está tendo, poderia ter sido em outro clube, né? Poderia ter sido no São Paulo, lá onde tudo iniciou. Sim. Vamos trazer de volta para tua história. Jogadores que você já conseguiu levar, tipo assim, eu imagino que deve ser muito orgulho, porque assim, vamos para quem não tá acostumado com esse mercado de futebol, entra muito jogador na base. Entra. E para virar um profissional de sucesso, o funil é muito pequeno. Então, assim, eu acredito que você deve ter levado muitos jogadores pro profissional, mas que... É porque também nós brasileiros julgamos muito errado, né? Porque fala profissional de sucesso é quem ganhou a Copa do Mundo. Não é isso. O cara tá se sustentando com essa profissão, que é muito difícil. O Neymar não ganhou a Copa do Mundo, foi o melhor do mundo. Então... Carreira consolidada. Sim. Mas falar assim... qualquer coisa negativa. Tem a vida externa dele, mas como jogador... Mas, por exemplo... um baita jogador. Em uma conversa de bar, falou assim, o cara é jogador do Mirassol. Jogadorzinho, entendeu? Tipo, a gente julga muito errado. O cara tá no Mirassol, o cara tá na Série B do brasileiro. Então, se a gente for colocar aí 40 clubes, o cara tá numa seleção aí de 200, 300 jogadores. Tá na base, né? Que no Luiz Araújo, por exemplo. O moleque estourou. É que também nós temos nós temos uma cultura, primeiro, que é a paixão nacional. Sim, exato. Então, eu costumava falar nas escolinhas que eu trabalhei, eu falava assim, eu tenho 100 alunos, tenho 200 alunos, eu tenho tudo isso vezes 2, só que esse vezes 2 são os Pelés. Porque a mãe e pai, é mãe e pai de Pelé. Toda mãe e pai acha que o filho sempre o meu Pelé. Filho é o melhor. Então, era uma questão cultural que a gente também tinha que trabalhar na cabeça das crianças para eles fazerem as autocríticas, as autoavaliação. Isso falando dos jovens já ali a partir de 12 anos, né? Que eles começam a ter um discernimento um pouco melhor para fazer essa autoavaliação. Até porque numa escolinha de futebol, eu costumava dizer assim, você procura uma escolinha de futebol. Para quê? Para o seu filho aprender a jogar futebol. Se a gente procura uma escola de inglês, é para aprender inglês. Então eu falo assim, você põe o seu filho aqui não para ser jogador, para aprender a jogar futebol. Legal. Se ele vai se transformar num jogador, é um outro processo. Exato. É ao longo de um trabalho de treinamento, ao longo de um trabalho de equilíbrio psicológico, apoio da família. E lapidar um talento, não é todo mundo que tem. Nem todo mundo tem talento, né? Hoje é possível ensinar várias habilidades físicas. Técnicas, mais algumas técnicas, né? Mas o talento, isso vem de um conjunto de coisas ali que está relacionado
as vivências, as habilidades motoras, uma série de coisas, né? Mas no final das contas, a gente sempre fala que a escolinha de futebol trabalha essa iniciação esportiva. Qual que era o meu papel? Motivar a criança a sempre praticar esporte. Ensinar o futebol, os fundamentos básicos da forma mais adequada possível. Saber respeitar adversário, respeitar juiz, respeitar colegas, trabalhar de forma cooperativa. Então era essa a proposta, essa tinha que ser uma proposta de uma competição lá atrás. Competição, vamos dizer assim, vamos comparar a uma escola. Na escola a gente vai ao longo de um período aprendendo conteúdos e depois você faz uma avaliação, você faz uma prova para testar o teu conhecimento. Então eu fazia essa analogia, né, para as pessoas. A gente passa um período treinando e depois participa de competição para testar o que nós ensinamos para as crianças e o que eles aprenderam, para ver o que precisa ser aprimorado ou os resultados positivos que aquilo trouxe. Sim. Né? E vamos lá, eu ia fazer a pergunta, acabei misturando. Quem que foi, assim, os que você conseguiu destaque? Eu sei que tem uns que tem mais destaque hoje, atualmente, mas assim, teve tanto no futebol feminino também, né? Também. Você trabalhou uma época com futebol feminino também? Foi nessa época que saiu São Paulo? Aí você Não, dentro do trabalho de São Paulo já tinha também. Já? Porque a gente trabalhava com todas as categorias, né? Tinha crianças a partir de 5 anos de idade na escolinha, até a categoria sub-20 e mais o feminino, que era livre, né? Era aberto, tinha bastante. E a gente participava de competições regionais, Associação Paulista de Clubes, né? Participava de competições no interior de São Paulo, né? Aquela, com o intuito de realmente colocar eles à prova. Quantos anos, assim, tinha um... Porque tem um torneio aqui em Rio Preto que organizavam, faz tempo que eu não vejo, depois da pandemia, chamava Dani Cup. Que eles traziam... ainda. Existem, né? Existe ainda, eles trazem pra cá. Tinha até futebol misto, várias idades. Então assim, respeitava as competições que a gente participava, respeitava as categorias determinadas pela Federação Paulista, né? Que eram os subs, né? Sub-9, sub-11, sub-13 e assim vai. E então a gente montava as equipes para participar dessas competições. Tinha o feminino também. Bom, passou assim, eu tive muitos alunos, né? Essa experiência na escolinha do São Paulo foi uma, teve a sequência dela, né, que é no mesmo lugar, mas eu também ingressei nesse trabalho voluntário de projeto social que trabalhava com futsal, fiz uma integração social com esse projeto, então peguei jogadores dessa escolinha de futebol que era particular, então deduz que o público dela tinha um poder aquisitivo um pouco melhor. E ao mesmo tempo eu fazia um trabalho voluntário numa instituição de crianças que viviam em situação de risco. Certo. E eu comecei a fazer uma integração. Os melhores jogadores desse projeto eu levava para integrar os times dessa escolinha de futebol. E vice-versa. Eu pegava os melhores jogadores desse grupo da escolinha e convidava e levava para jogar dentro desse projeto, para reforçar as equipes e ao mesmo tempo fazer essa integração social. Eles entenderem, conhecerem as diversas realidades. Sim. Então, tinha um lado educacional muito forte nesse trabalho, que é um dos grandes poderes que o esporte tem. Né? Claro. Então, quando a gente fala de investimento em esporte, é educação, é tirar de situação de risco. Falar para você que nesse projeto eu não perdi alunos para droga, eu perdi. Claro. Mas a grande maioria se salvou. A grande maioria está trabalhando, estudou, tem família constituída, sabe? Isso aí é uma coisa que você falou ali no começo. É um orgulho, é uma satisfação profissional e pessoal que não tem preço. E fora a questão de respeito, né? Que eu acho que a gente está perdendo muito hoje em dia na sociedade é respeito. Eu acredito que todo mundo que te encontra na rua, que foi teu ex-aluno, ainda te chama de tio, professor e tudo mais, e ainda tem aquele respeito porque sabe o quanto você foi importante para eles lá no começo, né? Eu acho que a gente quem trabalha com esporte, quem trabalha com educação, Danilo e Roberto, eu acho que a gente, assim, se não for para fazer a diferença na vida do outro,
eu acho que o cara está no lugar errado. A gente tem que trabalhar para fazer a diferença na vida do outro. Então, trabalhar nessa área que eu atuo, que eu atuei, né, ou com a minha profissão ali, realmente é para tentar fazer a diferença na vida das pessoas. Sim. E por ali realmente passou muitos jogadores. Hoje, essa instituição que eu fiz por muitos anos, serviço voluntário, eu doava o meu salário para a instituição. Eles tinham uma verba para me pagar. Eu doava, por quê? Porque eu corria atrás de um patrocinador para fazer uniforme, fui atrás do comércio regional, empresários ali da região, consegui... Para dar uma estrutura mínima para as aulas. Para dar uma estrutura mínima para as aulas, dar verba para lanche, para uniforme, para inscrição de campeonato, para transporte, apesar que eu enfiava às vezes 7 moleques dentro do Palio que eu tinha na época para levar, mais uma mãe que dava carona, que tinha carro, sabe? Então a gente fazia todo esse movimento. E esses patrocinadores, por si só, me ofereceram uma ajuda de custo para mim. Porque eles viam que eu levava uniforme para lavar, uniforme de 5 categorias para lavar na minha casa. Que eu pegava o meu carro para levar essa molecada. Muitas vezes eu colocava dinheiro do meu bolso para ajudar, dar um lanche, uma chuteira, um tênis pro garoto. Então os patrocinadores me ofereceram uma ajuda de custo, pelo menos para me ajudar. E aí o salário, que era um dinheiro que a instituição recebia de órgão público para ajudar as crianças, eu recusei. Entendi. Eu doava de volta para eles. Então esse foi um trabalho, eu nem sou muito de falar disso, porque eu acho que a caridade a gente tem que fazer sem grande divulgação. Estou contando essa história que eu estou tendo a oportunidade aqui com vocês de... É que assim, a gente não, né? Eu tento me policiar para não generalizar, mas muita gente não valoriza o profissional da educação aqui no Brasil, né? Pô, recentemente temos 2 casos de tragédias. Uma professora virou heroína, salvou as crianças de uma tragédia maior. Agora essa semana em Blumenau, uma tragédia pior ainda. Enfim, o que tá faltando pra gente valorizar mais esses profissionais, né? A educação no Brasil, ela vem andando a passos lentos, né? E quando a gente fala de políticas públicas, de segurança, né? Existe uma sensação de insegurança, principalmente quando se trata de escola pública. A particular ainda tem os seus recursos, né? A escola pública fica esperando recursos, fica esperando algumas ações, né? Apesar de que essa situação que aconteceu em Blumenau lá foi numa creche particular, né? É difícil até a gente falar desse assunto, desse assunto, porque a gente fica sensibilizado, né? A gente fica sensibilizado com as famílias, né? A gente enxerga um pouco de que a sociedade está doente, cara. Tem gente... não tinha nada relacionado com a escola. Não tinha relação nenhuma, aluno, né? Ele simplesmente entrou numa escola... Exatamente. É que eu falo assim, não tem como a gente achar um culpado para essa situação. Foi porque ele viu videogame, foi porque ele viu o WhatsApp. É um conjunto de coisas. E eu acho que isso, que aqui no Brasil a gente peca demais. Tipo assim, situação A vai resolver o problema? Não. Aí eles não fazem nem a situação A, nem a situação B e fica por isso mesmo, sabe? É verdade. E isso que a gente precisa amadurecer, a parte mais política, não a escola, pelo amor de Deus, não estou culpando a escola, não é isso. Sim. A parte política, de dar mais segurança, de dar mais um mínimo para uma escola, para uma creche, para o que seja. Eu acho que a gente está pecando muito nisso. O Ricardo está aqui contando de que ele assumia a bronca do projeto social e tal. É uma coisa que a gente tem no direito como garantia, né? Tipo, de a pessoa ter educação, de a escola poder... ter acesso ao lazer também, o Estado poder ajudar mais. Lógico, sempre a ajuda é bem-vinda. Eu imagino que devia ser um movimento ali do bairro que fazia essa escola. Chama-se Associação Estrela Azul. É uma associação que já tem 40 anos, se eu não me engano. E eu conheci porque é no bairro que eu morei, em Mauá.
Sim. E o meu pai, como comerciante do bairro ali, ajudava. Na época, eles tinham o timinho de futebol deles lá e meu pai doava atadura, esparadrapo lá da drogaria que ele tinha para ajudar. Essa era a ajuda. E eu conheci esse projeto moleque, pequeno, né? De ver a garotada jogando lá e tudo mais. E aí quando a presidente, né, a diretora, na verdade, né, a Helena, soube que eu estava cursando Educação Física, ela foi conversar, falou, soube que você está fazendo Educação Física, foi lá no meu pai, me apresentou para ela, tal. E na época que ela me procurou, eu estava no primeiro ano. Entendi. Eu falei, eu não estou preparado para pegar isso ainda, né? Eu preciso de um pouco mais de bagagem. Quando eu terminei de me formar, eu fui lá me colocar à disposição para ajudar. E aí ali a gente desenvolveu. E foi bacana, né? Você me perguntou de alguns nomes, né? Eu tive a oportunidade de ir em São Bernardo, na escolinha, também num projeto... dentro da cota que eu tinha da escolinha em 2001, quando eu assumi a minha escolinha, não tinha mais a marca São Paulo, eu abri uma cota que eu chamei de cota social, onde eu dava, eu buscava, tinha vagas destinadas para crianças que não tinham condições de pagar, de São Bernardo do Campo. E na época eu era preparador físico do time juvenil da Ford, do clube da Ford em São Bernardo do Campo, de futsal, né? Então, muita montadora ali também, né? Eles tinham vários times também, né? Disputava liga de futsal. Isso, disputava a Federação Paulista, Campeonato Metropolitano, e a gente tinha o time principal, né? Que era profissional, e o time juvenil. Então, eu era preparador físico do time juvenil. Então, eu trabalhava na escolinha de manhã e à tarde, terminava o expediente à tarde, eu ia direto pro clube da Ford ali em São Bernardo para fazer o trabalho de preparação física. E ali na minha equipe tinha um jogador da Zona Leste, que ele falou assim, professor, você tem a escolinha lá, eu tenho um vizinho que ele tem 2 filhinhos, um tem 7 anos, o outro tem 5, cara, eles vivem na rua jogando bola, eles adoram, tal, será que você não tem um espaço lá? Eu falei, pede para ele me procurar lá, pede para ele me procurar que eu converso com ele, abro as portas para conhecer os meninos. E aí apareceu esse pai lá. O Augusto chegou, o Ricardo, esse aqui é meus meninos, é um toquinho pequenininho assim de 4 para 5 anos, e o outro maiorzinho, o maiorzinho Gustavo, menorzinho Guilherme, sobrenome dos dois Arana. Então, Gustavo Arana, o irmão mais velho, nascido em 95, e o nosso lateral esquerdo aí do Atlético Mineiro, ex-Corinthians, campeão olímpico, com 5 aninhos ali, nasceu em 97, né? Chega lá pra mim, os assim, pra brincar de bola. Os dois canhotos ou não? Não, só o Guilherme. E chegou os dois lá só pra brincar. Então ali já começou a primeira história com um aluno que veio a se tornar um grande jogador, né? E como era o Guilherme, assim, no... Primeiro treino você já falou, opa, ou não? Não. É porque era muito novo também, 5 anos, 5 né? aninhos, A gente colocou ele pra brincar mesmo, né? Abrir as portas pra colocar eles ali pra brincar, pra incentivar aquilo que eu falei. O início era incentivar, mas eu gostei dos meninos. O Gustavo, bastante habilidade também, um pouquinho mais velho, já mostrava que tinha condições ali de reforçar minhas equipes para campeonato. E o Guilherme foi indo, mas o Guilherme com o tempo foi mostrando que o amadurecimento de desenvolvimento motor dele, desenvolvimento físico com a idade, que ele tinha algo diferente. Um chute mais forte do que outras crianças da mesma idade, né? Uma velocidade um pouco diferente. O Gustavo um pouco mais clássico, mais categoria, e o Guilherme um pouco mais de vontade de correr, força física, essa canhotinha. Mas com o tempo, né? O Guilherme jogou comigo dos 5 aninhos, quando chegou lá, até os 12. Então foi dos 5 aos 12, mesmo quando ele já ingressou na categoria de base do Corinthians, ele ainda... Eu vou treinar com o professor Ricardo. Eu vou continuar treinando com o professor Ricardo. Então ele fazia... Na categoria de base não era treino todo dia, né? Não tem um ritmo igual de profissional. Logicamente, depois que foi pro terrão, aí a coisa mudou, né? Tá.
Mas nesse caminho todo, algum tempo depois que chegou o Guilherme e o Gustavo, né? O Guilherme Arana e o Gustavo, chegou um outro Guilherme, residente ali do Grande ABC também, procurando a gente, que o pai já tinha detectado que o menino tinha um talento interessante. Todo pai, né? Tinha um talento interessante, diferente. O pai e a mãe tinham uma visão um pouco diferente também de esporte, porque eles eram atletas de handball. Então eles já tinham uma visão. E aí chegou para mim o Guilherme Mantuan. Olha só. O Guilherme Mantuan, nascido em 97 também, mesma idade que o Guilherme Arana, chegou. Só que o Guilherme Mantuan já chegou com 6 para 7 anos, chegou um pouco depois. E já chegou arrebentando. Caramba. Cabeludinho, sim, e arrebentando daqueles de fazer a diferença no jogo, né? E com o passar do tempo, foi se criando ali uma dupla importante, um canhoto, um destro, né? E mais outros meninos que eu tinha na escolinha com boa técnica, boa habilidade, condição física. E ali foi. Eu nunca fiz um trabalho específico para formar atleta com eles. Foi a construção de uma dedicação das famílias, de motivação que eles encontravam ali na escolinha e foram buscando oportunidades. Eles foram meninos, por exemplo, que o pai levou para fazer teste. Não foi tipo assim, o meu olhar clínico que selecionou. A gente viu, eu percebia que depois que eles foram lá. Isso, depois que foi passando o tempo que você foi vendo, tá diferente. Quando eles tinham 7 anos... eu colocava eles para jogar no sub-9. Ah, entendi. Porque a habilidade já era avançada. Eu colocava, quando eles estavam com 9 anos, eu já colocava para jogar no sub-9 e no sub-11. Já jogava nas duas. Às vezes fazia 2 partidas no mesmo dia. E assim foi um caminho ali trilhado com eles, né? E onde surgiu o Corinthians aí? Tá, vamos lá. O Corinthians surgiu... Ou foi... Não... Ou foi coincidência? Esses meninos vou pôr no meu time. Não, eles tiveram todo um caminho. Enquanto eles estavam ali na escolinha comigo, eles foram fazer teste em alguns clubes ali da região. E um dos clubes que eles foram fazer de futsal, ali de São Caetano, eles passaram no teste. Né? Na época eu lembro que o pai do Guilherme Mantuan dava carona pro Guilherme Arana e levava junto, porque juntos ali nós percebemos que os dois tinham amizade e tal. Uma amizade, tinha uma qualidade bacana, entrosamento e tal, e eram já estavam acima da média. Levou para fazer teste, eles passaram e aí foram disputar campeonato da Federação Paulista. Ah, tá. Então eles não foram diretamente pro Corinthians? Não, a partir da disputa dessas competições ali do Campeonato Paulista, Metropolitano, Estadual de futsal, ali ainda com 8, 9 anos, eu não vou lembrar exatamente, despertou interesse ao jogar contra outros clubes. Sim. Eu não vou lembrar certinho se os dois fizeram o mesmo caminho, mas o Guilherme Arana, eu lembro que ele passou depois do primeiro semestre de competição, foi pro Juventus da Moca. Sim. Disputou mais um semestre, eu acho que o Mantuan também, se eu não me engano. E os dois, jogando por uma outra equipe, foram convidados pelo Corinthians. Aí chegaram no Corinthians, ali já, eu acho que, se eu não me engano, com 9, 10 anos, e dali não saíram mais até profissionalizar, né? Até ter as conquistas deles. Tá. Vamos reservar um pouco esse assunto do Guilherme Arana, que eu quero fazer outras perguntas para você. Mas assim, cita por nomes que eu sei. Então, o Malcolm também trabalhou com você? O Malcolm também, né? Que hoje está no Zenit. Nenhum de São Paulo, né? Nenhum de São Paulo. Pessoal. Só corintiano. Nessa caminhada aí, quando o Arana e o Mantuan já estavam no Corinthians nas categorias de base, que acontecia? Eles tinham lá 2 vezes, 3 vezes ou 4 vezes por semana, tinha que ir treinar no Corinthians. Os dias de folga, eles iam treinar comigo. Entendi. E aonde eu estava dando treino, eu levava eles comigo. Então, tinha dia que eles faziam 2, 3 jogos no final de semana. Jogava pelo Corinthians, saía do Corinthians, jogava futsal para mim lá pela instituição que eu fazia o serviço voluntário em Mauá. E
e jogava o campeonato de society ou campo pela instituição lá de São Bernardo, né? Pela escolinha. Então ficou essa correria. Aí um certo dia, a mãe do Arana, a Cíntia, chegou para mim e falou assim, Ricardo, amanhã vai ter jogo e um dos amiguinhos do Gui vai dormir em casa, que eles tiveram jogo lá pelo Corinthians, aí ele vai dormir em casa. Tudo bem se eu levar ele lá pro jogo? Aí ele gosta, ele joga bem também, joga muito bem, se você quiser aproveitar ele. Aí eu falei, ó, Cíntia, vamos fazer assim, como é da escolinha, a escolinha você sabe que tem bastante aluno particular. Falei, leva ele. Ele falou, o irmão dele tá lá também. Pode levar o irmão? Aí o irmão mais novo, né, também do Malcolm. Aí eu falei, pode levar, eu ponho o uniforme deles e tal, mas deixa eles avisados, assim, que é sem compromisso, porque eu já tenho os outros meninos que estão já disputando os campeonatos e tal. E nesse dia era o jogo contra uma escolinha do Palmeiras no Ipiranga. Então era a minha escolinha de futebol, né, do Greenfield ali de São Bernardo, e nós íamos jogar contra a escolinha do Palmeiras do Ipiranga, que era uma das unidades mais fortes que o Palmeiras tinha ali. E aí chega lá pra mim, ó, esse é o Malcolm, esse é o irmão dele, o Samuel, mais novo, categoria de baixo, o Malcolm também 97, legal, beleza. Aí expliquei, ó, Malcolm, a gente já tem uma equipe assim, né? Eu falei pra tia Cíntia trazer você, mas ó, vai trocar, fica à disposição, conforme o jogo eu vou... Se precisar, eu deixo você jogar, mas eu tenho que dar prioridade pros meninos que já estão inscritos, já vem jogando, você sabe como é que é, né? Pra valorizar os meninos lá. Beleza. Aí começa o jogo lá da categoria deles, era o sub-13, Começa o jogo, a gente toma pau, tomando pau, tomando gol. 4-1 pros caras. Eu falei, rapaz, o que eu vou fazer, né? E o meu time era ajeitadinho, mas o time deles era muito forte, a gente perdendo o jogo. Até que eu falei assim, eu vou pôr o Malcolm. Que aí o pai do Arana atrás no alambrado falou, Ricardo, põe o Malcolm. Dá uma oportunidade pra ele, põe o Malcolm. Pois eu pus o Malcolm pra jogar, né? Bom, resumindo, ganhamos o jogo de 7-4. Caramba. O Malcolm fez 4 gols. Cara. 6 gols e não tomou nenhum. Dali pra frente, eu abri as portas pro Malcolm, criamos um vínculo pro irmão dele também, pro Samuca. Criamos um vínculo de amizade ali com a família, com a Flávia, a mãe, pessoa que eu agradeço sempre, tá me dando palavras de apoio ali, assim como a Cíntia e o Augusto também, né? O Alexandre Mantuan, a Márcia Mantuan também, que são pessoas que eu mantenho contato até hoje, sempre me atendem quando a gente conversa, quando tem oportunidade. E ali ficamos, né? O Malcolm ficou pouco tempo, porque logo depois eles ingressaram para treinar no 13, terrão. Né? Aí já ficou um vínculo muito maior, um tempo muito maior para treinamento lá no Corinthians mesmo, né? Mas mesmo assim, depois que eles ingressaram nesse período mais intenso no Corinthians, tanto o Arana como o Malcolm, eles... Ricardo, a gente não tá conseguindo vir treinar. A gente não pode ir só pro jogo do campeonato? Fome mesmo de bola, quer jogar. Nos dias que for folga do Corinthians, tiver jogo, eu não posso ir. Que legal. Aí eu falei, claro que vocês podem. Nós temos uma história construída, não é só pela qualidade de vocês. Né? Todos os colegas que fazem parte aqui, eles sabem da história de vocês. Vocês não estão treinando comigo, mas vocês estão treinando em outro lugar e vão trazer o futebol de vocês aqui para nos ajudar. Eu não quero perder esse contato com vocês. E assim foi, né? Até que eles tiveram as oportunidades deles, subindo de categorias aí. E é uma história de sucesso, né? E aí os caras chegam na seleção olímpica e conseguem o tão sonhado ouro, cara. O que passou? Tipo assim, como foi você assistindo a Olimpíada? Pra mim foi, putz, cara, uma emoção sem fim. Eu fazia alguma postagem, aí a Cíntia ou a Flávia, as mães ali... ou eu mandava mensagem, né, para falar, mandar os parabéns para eles e tal. Aí a minha esposa comentava,
para as mães, é que você não tá vendo ele aqui chorando que nem um doido de ver os meninos jogando. Eu me emocionava mesmo, essa é a verdade. Eu chorava de emoção de ver. Para mim não importava o resultado deles, né? Assim como... Não, lógico que a gente torce pelo sucesso. Sim, mas sim. Não é que você assistiu já sabendo que ia ganhar. Mas já é um orgulho muito grande de estar disputando. Demais, cara. É uma sensação, assim, diferente. E com eles, né, com esses 3 meninos e outros também, que eu criei vínculo de amizade, que talvez não se tornaram profissionais de futebol, mas que do futebol conseguem muitas coisas, né? Então, assim, foi uma sensação muito, muito bacana, porque a relação de respeito, de carinho, de amizade, ela perpetuou. Então, assim, a gente não perdeu contato, não perdeu vínculo. Eu lembro como se fosse hoje, o meu primeiro momento de mais emoção foi vê-los jogando a Copa São Paulo. Primeiro gol do Arana na Copa São Paulo. Tem alguns momentos que são marcantes. Eu não me esqueço uma vez que a Cintia, a mãe do Arana, me ligou, bastante preocupada, e falou assim: Ricardo, eu preciso que você converse com o Gui no próximo treino. Isso era sub-11. Conversa um pouco com o Gui, ele tá querendo largar, porque ele só tá ficando no banco, tá só na reserva, o treinador não tá colocando ele tá querendo, tá sendo uma tortura, eu tô forçando a barra, ele já não queria ir mais, ele queria desistir. Aí naquela semana, eu falei, tem jogo essa semana? Tem, lá no CT. Eu falei, tem jogo do Paulista. Eu falei, tá, então eu vou conversar com ele, vou prometer pra ele que eu vou lá assistir o jogo e vou assistir o jogo. E foi o que eu fiz. Conversei com ele, eu falei, não é assim, você vai conseguir o seu espaço, respeite a posição do treinador, tal. E ela falava que ele ficava bravo, que ele não entrava, às vezes ficava sem entrar, ou jogava muito pouco. Eu falei, calma, tem o seu momento. E naquele dia que eu fui assistir o jogo, ele jogou. Jogou bem, jogou ele junto, o Malcolm, o Mantuan, ganharam o jogo, saiu feliz da vida, sabe? Então tem alguns momentos que a gente... Que não precisa ganhar a Olimpíada, né? Mas que você já fica... marca, né? Mas, logicamente, uma conquista a nível mundial, uma transferência para um clube grande, ser promovido para o profissional, ganhar a Copa São Paulo, como o Mantuan foi capitão da Copa São Paulo, que ele ganhou, né? Então, ali foi sempre foi um mix de emoções, né? De satisfação da mudança de vida. Quando eu olho para o Malcolm e olho pro Arana, principalmente eles dois, da Zona Leste, vindo de uma família, de famílias lutadoras, assim, para sobreviver, para dar um pouco de lazer, para dar conforto, e hoje... podendo... tem uma foto icônica deles, que um tá com a camisa do Barça e o outro com a do Sevilha. Muito pesada aquela foto. Então, assim, é até difícil expressar em palavras essa emoção que eu sinto, que eu senti, né? Quando o Arana subiu pro profissional, ele combinou tudo com a minha esposa, e de surpresa mandou a primeira camisa, número 26 dele pra mim. Caramba, que legal. E com uma carta. Com uma carta que eu até tenho foto postada lá, mas uma carta muito bacana, e que ele finaliza com a assinatura, primeira forma que ele é autografado, escrito seu eterno aluno. Que legal. Então, assim, são algumas coisas muito marcantes, né? Assim como também a camisa do Malcolm, do Bordeaux, que ele mandou para mim, né? Quando ele foi para França. A camisa dele, coincidentemente, chegou no dia do meu aniversário, no dia 6 de dezembro. Então, alguns momentos, assim, do reconhecimento, né? Recentemente eu tive aqui em Mirassol para assistir o jogo do Mirassol e Botafogo. O Guilherme Mantuan está no Botafogo, sempre acompanhei de perto, sempre... O que eu peço, pergunto, ou mando um parabéns, sempre respondendo.
Cara, antes de ir embora, me recebeu, minha filha. Que legal. Sabe? Com muito carinho. Então, eu só tenho gratidão por essas experiências que eu passei. E o Arana só não tava na Copa por uma infelicidade, cara. Por uma lesão, porque era titular absoluto. Foi um baque pra mim também. Nossa, deve ter sido... Foi triste, né? Porque você tem convivência com a família, né, cara? Imagina pra família deve ter sido bem. A gente viveu junto aquele drama ali, né? Eu, alguns dias... Depois entrei em contato, no dia da cirurgia, mandei mensagem para a mãe dele. Eu me lembro que quando eu mandei mensagens sobre a não convocação dele, falou, nós estamos trabalhando isso, ele já está superando, né? Lógico, no começo foi um baque, né? Foi um impacto muito grande, né? Pô, não vou lembrar, eu não vou lembrar o nome do atacante do Atlético Madrid, na época era do Atlético Madrid. Acho que é Matheus Cunha, se não me engano. Isso. Ele postou um vídeo chorando porque ele não foi convocado e tal. Eu imagino você não ser convocado é uma tristeza. Agora você não ser convocado por lesão, cara. Interessante que assim, já tava todo mundo dando como certo dele, a convocação dele, sim. Né? O Arana? Titular ou não, tava como certo, porque era realmente um lateral esquerdo de destaque, né? É um lateral esquerdo de destaque. É uma posição muito carente. Em maio, eu gravei eu fui para São Paulo, fui para São Paulo para gravar um documentário sobre os convocáveis, né? E eu fui gravar o dele. Que legal. Então, o aplicativo Quai, que fala, não sei sim. O Quai, que tem a parceria com a CBF, entrou em contato comigo, um representante entrou em contato comigo, sabia da minha história, a família dele contou e falou assim, nós estamos gravando assim, nós vamos lá em tal estado para gravar o do Richarlison e assim vai e tal. E o do Arana, você é uma figura importante. Na história. Então a princípio, eles iam ver se traziam uma equipe para gravar aqui. Ah, tá. Mas acabou não dando certo, então viajei para São Paulo. Então a gente gravou, tá lá no aplicativo para quem quiser assistir, bem bacana, o meu depoimento, o depoimento da família. Então a gente acabado de gravar ali, né? E aí contei um pouquinho dessas histórias que eu tô contando aqui, desse vínculo com ele, com o Malcolm. Porque o Malcolm também era um que nós estávamos na expectativa, porque ele estava muito bem, tinha acabado de ser campeão olímpico, fez o gol da medalha olímpica, aquela coisa toda, né? E aí, de repente, vem esse balde de água fria aí com a lesão, né? Nossa. Mas graças a Deus ele está em plena recuperação. Final, né? já, né? De recuperação? Já voltou a trabalhar com bola no campo, né? Então... a gente fica feliz com esse retorno, que o retorno seja tão intenso quanto a melhor fase que ele teve até o momento, né? Porque cara, o talento dele é muito diferenciado. É muito diferenciado e é uma posição que o Brasil não tem. Você pegar os grandes clubes hoje, difícil um lateral depois se destacar. Do Roberto Carlos, Não, o lateral mesmo, não precisa nem ser só o esquerdo. Um lateral direito hoje, um lateral esquerdo é muito carente. Os times são em geral, a gente tá carente mesmo dessas posições. Agora, virando a chavinha, isso foi a parte profissional sua lá, igual você contou no começo da nossa conversa, você veio para Rio Preto e aqui você começou um trabalho diferente. Começou um trabalho de escola. Antes, deixa eu só citar, tem que citar mais um aqui, que é o Gustavo Mantuan, que hoje está no Zenit também. Parceiro só do Mal. Só que o Gustavo chegou... para treinar comigo, muito pequenininho, 4 aninhos também. Ele era bem mais novo já. Ele é nascido em 2001. Nossa. Tá? O irmão, o Guilherme, é 97. E o Gu, eu falo que se ele me encontrar, talvez ele vai lembrar, porque hoje nas redes sociais a gente lembra mais da pessoa, assim, acho que ele não vai nem lembrar, porque ele era muito pequenininho. E logo, ele muito novinho, com 6, 7 anos, ele já ingressou no Sub-7 do Corinthians de futsal. Caramba. Então, dali, já dedicação total. E aí a gente se desligou. Mas ele teve um bom momento ali comigo também. Não poderia deixar de citar lógico. também. Eu acredito que deve ter muita gente que
passou por futebol, que tá jogando futebol. É que, assim, como a gente tá conversando, nem todo mundo a gente é conhecido pela grande mídia ou pelo grande público. Mas, assim, é importante a gente ter esse lado infantil de ter essa parte educacional. Com certeza. Porque se tem jogador profissional hoje, é porque teve uma grande... É que assim, a gente que é um pouquinho mais velho, a gente viveu uma geração que, por exemplo, você pega um Zé Roberto... O Zé Roberto não, o que é comentarista lá, o que bate falta, Marcos Assunção, que falou que jogou no Amador, no Varziano até 18, 19 anos. Tipo, essa geração agora não existe mais isso. Não consegue mais. Não tem mais essa possibilidade. Então, hoje, cada vez mais, essa escolinha tá mais importante, tá mais dentro da carreira desse jogador, desse futuro jogador, do que antigamente. Eu acho que tem muitas escolas de futebol, franqueadas ou não, que tem trabalhos muito sérios e que busca pessoas muito sérias para levar essas crianças para a oportunidade. Logicamente, quando a gente fala de, como eu disse no começo, lá atrás, quando eu disse lá atrás, uma escolinha de futebol particular leva a crer que seja para um público que tenha condição de pagar a mensalidade, mas também existem escolinhas que têm um modelo da que eu tive, de abrir cota social, né? E também existem os projetos sociais importantes aí que deveriam voltar como algumas décadas atrás a ter um olhar para aquele menino que tá jogando tá brincando num projeto de prefeitura, num campo de várzea, brincando ali com os amigos. Precisava ter um incentivo nesse sentido. Isso é engraçado mesmo. A gente... Porque assim, hoje também a infância tá bem mudada, né? É difícil você passar numa rua e você ver uma molecada jogando bola. Bem difícil. É bem complicado essa parte. Mas assim, a gente já tá caminhando mais da metade mais pro final da nossa conversa. Eu queria trazer outro lado importante seu, que a gente está acompanhando. Eu, particularmente, já conhecia, já conhecia suas redes sociais. Ali você é pai de uma princesa, a Melissa, né? Isso. E a Melissa transformou a sua vida. A Melissa foi A chegada da Melissa foi realmente uma transformação muito intensa na minha vida, né? A Melissa foi planejada, a Melissa foi desejada. Depois de 15 anos, né? Eu já tinha a Larissa. Sim. E a Larissa já estava com 15 anos, nós resolvemos que era momento de ter uma outra criança, né? Segundo filho. E veio a Melissa, né? A Melissa, com o passar do tempo, a Melissa nasceu em 2018, com o passar do tempo, a gente começou a observar algumas coisas que nos chamavam a atenção, principalmente quando chega aquela fase de algumas habilidades motoras. Sim. Eu, como profissional de educação física, eu sempre tive um olhar um pouco mais apurado, né, para isso. Então, acompanhando as fases de desenvolvimento das crianças. Então, eu observei que a minha filha demorou um pouco mais para sentar, né? Pulou o engatinhar, foi andar mais tarde, e que no momento que já deveria estar soltando as primeiras palavrinhas, não vieram. Algumas características que estavam fora daquilo que a gente chama de marcos do desenvolvimento, ou padrões de normalidade, a média da média da população, aquilo que a ciência comprova, né? Sim. E a gente foi investigar o que poderia estar acontecendo. E ao correr atrás, né, de um neurologista, foi examinado, foi feito alguns exames clínicos, assim como também uma observação comportamental, e chegou-se à conclusão que a Melissa estava apresentando alguns atrasos com características de autismo, né, do transtorno do espectro do autismo. Porém, não se tinha ainda fechado um diagnóstico. Exato. Mas o neurologista já disse, não importa o fechamento do diagnóstico, tem o atraso, precisa iniciar a intervenção. Se uma criança de 1 ano já tinha que estar falando X palavras, a Melissa não está falando nenhuma, então já tem coisa errada. Tá. Então,
E no início nós absorvemos. É um né? baque, né? É um susto, né? Porque eu acho assim, não tem tanto conhecimento, né? Não é tão falado sobre o autismo, né? Eu acho que existe muitas barreiras na sociedade, né? A gente tá caminhando. Hoje tem bastante. Aham. Tem bastante divulgação, tem muita informação de qualidade, tem profissionais excepcionais. Mas espalhado assim pro grande público, você... Não. Na verdade... É para quem busca o conhecimento. Isso. Para quem busca, para quem recebe o diagnóstico, normalmente... sim. Eu acho que a primeira coisa é você falar o que é o autismo. Né? O que é o autismo? Mesmo sem antes fechar o diagnóstico da minha filha, começou-se as intervenções e eu fui para o estudo. Eu sempre gostei muito de estudar, então eu fui estudar. Deixa eu ver o que é o autismo. Eu também ouvia falar, tive alunos autistas... Mas você já tinha tido contato. Já. Mas eu não sabia o que eram as principais características, os principais impactos, né? Então eu fui estudar nesse período e fui descobrindo muitas coisas. Então hoje existe assim muita gente boa trabalhando em prol da causa. Legal. Então, eu acredito que o conhecimento da sociedade sobre a inclusão, sobre o que é o autismo, está crescendo a passos, eu acho que bons. Ajuda também quando um grande representante de comunicação ou de conhecimento público, por exemplo, o Marcos Mion, levanta essa bandeira e fala Com assim, certeza. Vou trabalhar. O Mion, eu acho que é um dos principais defensores da causa, lutador. Ele tem uma comunidade nas redes sociais assim que a gente acompanha e que coloca muita informação de qualidade e acaba atraindo pessoas que podem trazer mais informações de qualidade. Ele fez um jogo, né, com a NBA e usou a meia de conscientização ao autismo, que deu uma... Ele, tem a lei que leva o nome do filho dele, né? Ramon, né? Romeu. Romeu. A lei Romeu, sabe? Então, assim, tem muita coisa... Quando você tem pessoas públicas do nível dele, ajuda demais, né? Não só isso, né? Eu falo assim, ajudar, porque eu particularmente não conheço muita coisa. A gente estava conversando antes de começar o programa aqui e assim, falta isso. Eu vejo que sempre quando é citado em alguma novela, alguma coisa assim, não é de uma forma mais correta, né? Eles dão uma fantasiada? Uma fantasiada, tipo, ou não mostra as dificuldades da vida real, assim. Por exemplo, você falou que tá fazendo um trabalho muito especial com a sua filha tá fazendo muitos tratamentos e isso não tem, assim, abertura, disponibilidade, né? Como que funciona? O autismo, ele, apesar de ter características muito semelhantes um do outro, ele é extremamente singular nas pessoas. Então, o autismo de uma pessoa não é igual da outra. Sim. E existem os níveis também, né? O nível de suporte, a gente fala. É a necessidade, o quanto de suporte a pessoa precisa para que ela faça as coisas do dia a dia, né? A Melissa, por exemplo, é de suporte nível 3. Ela não fala. Esses níveis vai até que número? Até o 3. Até o 3. Até o 3, tá? Mas mesmo o nível 3 tem diferentes sintomas. Entendi. Tá? Então, por exemplo, a minha filha, ela é suporte nível 3 porque ela precisa de suporte com 4 anos e meio, precisa de suporte para se comunicar, né? Porque ela não fala. Ela precisa de suporte para se alimentar, ela precisa de suporte para brincar, ela precisa de suporte na escola, sabe? Então, ela precisa de suporte para coisas de perigo. Por exemplo, minha filha, para atravessar uma rua, precisa
de suporte, apesar que toda criança Sim, precisa, sim, mas ela sim, precisa de um sim. suporte mais intenso para andar, para passear num shopping, num parque, para subir num playground, dependendo do Claro. playground, precisa de suporte, coisas que crianças de 4 anos e meio Já tem normalmente já têm uma independência muito maior. Ou já tem um receio, aqui é muito alto, eu não vou, não sei o que. Isso, Ela já tem... Tem, né? A gente não ainda é para ir ao banheiro, ainda não conseguimos o desfraude. Entendi. Então é todo um processo, né? E como que funciona a terapia? Quais são as terapias que ela faz? Não é só motor ou fala, né? Tem mais coisas? Tem sim. A Melissa está fazendo cerca de quase 20 horas de terapia semanal. Ela faz o que a gente chama de intervenção precoce, que é quando a gente, logo que descobre, né? Nós descobrimos o diagnóstico da Melissa com 1 ano e 8 meses, aproximadamente, e ali já começou. Intenso, tá? Tivemos que lutar bastante para conseguir as terapias com especialistas adequados, né? Judicialmente, contra convênio, né? Então teve uma série de coisas, mas hoje a Melissa ela faz fonoaudiologia com especialista para a área do autismo, tá? Com especialização também em comunicação alternativa. Melissa se comunica por figuras. Melissa tem uma pasta com velcro cheias de figuras, então tem a figura de um copo d'água. Ela tira. Se ela tá com sede, ela me entrega essa figura que ela quer água. Que legal. E assim ela está aprendendo a se comunicar de maneira alternativa, né? E há outras formas também, por gesto, por alguns sons que ela consegue soltar e assim vai. Então ela faz fonoaudiologia com especialista na área do autismo, com especialização em PECs, que é a troca de figuras, né? Outras técnicas também. Ela faz terapia ocupacional e integração sensorial, que é para trabalhar os distúrbios sensoriais que ela tem. E faz psicoterapia, né, com base na ciência ABA, né, que é a análise aplicada do comportamento. Então, essa é a ciência que rege os principais resultados de desenvolvimento para pessoas com autismo. Né? E quando a intervenção é precoce, ela é... O resultado é muito melhor, muito melhor, porque o cérebro tem a neuroplasticidade para criar novas redes neurais e a aprendizagem é muito mais fácil. Muito mais fácil, né? Então, dessa forma, a gente está trabalhando de maneira bem intensa com ela. Para quem não tá familiarizado e tal, hoje a sua filha vai na escola. Vai. A Melissa, ela tem uma rotina como qualquer outra criança nesse aspecto, né? Sim. Então, ela frequenta a escola, ela é uma criança que tem que ser tratada com inclusão, porque ela precisa de adaptações na escola, ela frequenta o colégio que eu trabalho, né? O colégio universitário, a gente tem recebido apoio, a escola recebe os profissionais, os terapeutas da Melissa para reuniões, para alinhar diversas coisas, né? Ela precisa de suporte individualizado, então ela precisa de um acompanhamento, adaptações em atividades, mas ela participa de tudo com adaptações, mas participa de tudo que a escola promove. E as crianças? Ajudam também? Elas abraçam Ajuda bastante. A Melissa, uma das características do autismo bastante comum é a dificuldade de interação social. Sim. Então, a questão de dificuldade de contato visual, pelo fato também de não falar, perde o interesse pelo outro que fala. Né? Fala, que eu vou responder esse cara se eu não consigo? Ele que está falando comigo. Então, ela tem um interesse bastante restrito por interação social. Mas, puxa, tem uma amiguinha, por exemplo, na sala dela, a Duda, que a gente fala, cara, essa criança aqui, ela nasceu com o coração de inclusão. Que legal. Ela vê a Melissa chegando no portão, ela já vai ali próximo à recepcionista ali no portão, né?
a portaria da escola e já, ai, que fofinha, eu tava com saudade de você, e já pega na mão, já tenta encaminhar. A Melissa adora, né? Cara, ela... Mesmo que ela não consiga demonstrar, né? Isso, às vezes a Melissa não compartilha Sim. da mesma... Mas com certeza ela tá sentindo essa energia, com certeza ela tá percebendo a presença e isso é o início da construção de um desenvolvimento para uma melhor interação. Cara, e é muito legal, porque criança, você não precisa nem falar isso pra criança, né, cara? Não. Pra chegar pra Duda, falar assim, Duda, ó, aquela Melissa, ela tem dificuldade, é dela, né, cara? É impressionante, Danilo, porque a gente vê que as crianças, a ingenuidade do coração de uma criança, ele é naturalmente inclusivo. Sim. Hoje as maiores barreiras na sociedade são os adultos. São as coisas que as pessoas falam, que às vezes magoam a gente. O autismo é uma condição neurológica que a gente fala assim, o autismo não tem cara. No meio da comunidade autista a gente fala, o autismo não tem cara. As pessoas, porque o autismo não está relacionado a uma forma física diferente, não está atrelado a uma pessoa ter deficiência física, né? E às vezes a gente enfrenta algumas situações, porque o autismo perante a lei, para todos os efeitos de lei, é considerado uma pessoa com deficiência. Então a pessoa com autismo tem direito a vaga especial para estacionar carro, atendimento preferencial. Então tudo que um cadeirante tem direito. Só que não tem cara. E eu já me deparei com experiências bastante desagradáveis. Estar numa fila preferencial de mercado, por exemplo, que a minha filha, com essa questão da interação social e os distúrbios sensoriais, a questão comportamental deixa ela com, vamos dizer assim, de uma forma bem simples, assim, com a paciência muito curta. Então ela pode entrar em crise, essa crise pode ser choro intenso, pode ser grito, pode se jogar no chão, né? Justamente por muitos estímulos ali. Então, eu já me deparei em estar em fila de supermercado e ser questionado, né? Do tipo, ó, essa fila aqui é preferencial. Nossa. E a pessoa não tem o mínimo de sensibilidade de perguntar, né? Ó, o senhor é usuário da fila preferencial? E assim, primeiro que a fila preferencial não é exclusiva, ela é preferencial. Exato. Se eu sou uma pessoa típica, eu não tenho nenhuma deficiência, e quero ficar naquela fila, eu sei que eu posso ficar, mas tem preferência. Se chegar um idoso, se chegar um deficiente, eu tenho que deixar, eu tenho que ir para trás. Né? Então as pessoas confundem exclusividade com preferência, as pessoas perguntam, te questionam, te olham feio, sem ao mínimo te perguntar, o senhor é usuário? Então, hoje a gente acostumou, assim, a gente vai em local público, a gente coloca o cordãozinho que representa o autismo. Foi uma coisa que veio pra ajudar pra caramba, né? Porque eu fiquei sabendo, domingo agora foi o Dia Mundial da Conscientização, né? Sim. E eu não tinha conhecimento da peça do quebra-cabeça, né? Esse é o símbolo universal. Podemos dizer que sim, existem outros também, né? Existem o da neurodiversidade, tem o cordão do girassol, que representa a neurodiversidade, não exatamente o autismo, né? No geral, os transtornos globais. Mas o mais conhecido do autismo é o quebra-cabeça colorido, né? Tem o lacinho e tudo mais. E eu recebi um vídeo também que viralizou no WhatsApp de um motorista de ônibus de São Paulo. E aí ele fala, companheiros de profissão, tal, se você vê uma criança com um crachazinho, com peça de quebra-cabeça, dê mais atenção para essa criança precisa de ajuda, tal. Não trate ela como uma outra criança, tipo, ajude. Eu achei bem bacana porque é esse tipo de trabalho que vai trazer à sociedade, tipo, conhecimento. Eu acho que é o que mais falta para todo mundo hoje, é conhecimento, tanto da causa quanto de como lidar. É o que eu sempre falo, falta a gente... o pessoal fala, falta empatia. Não falta empatia, falta respeito, pô. Cada um tem sua particularidade, cada um tem sua dificuldade, a gente precisa respeitar mais isso. Sim, e eu entendo também que as pessoas, muitas vezes, é por falta de conhecimento mesmo, né? Por não saberem. Eu entendo quando uma pessoa
uma pessoa me perguntar se eu sou usuário da fila preferencial, por exemplo, tudo bem para mim. Tudo outra bem. Coisa é chegar julgando já, Isso, exatamente. Aí é que tá... São os olhares, são os julgamentos. Isso pra gente que vive, eu digo para você assim, é muito intenso. É muito intenso. Chateia demais. Né? Até antes da gente começar aqui, a gente tava batendo papo, eu falei para você, no caso da minha esposa, ela precisou parar de trabalhar para se dedicar, basicamente, a minha filha, a Melissa. A gente teve que abdicar de muitas realizações pessoais para abrir esse leque para Melissa. Claro. Logicamente abre para a família, mas para Melissa, não, lógico. né? Mas, cara, assim, é um amor, amor, é um negócio diferente. Claro. É um negócio diferente, é algo assim que eu ainda não encontrei palavras, né? Às vezes a gente fala assim, ó, é o coração fora do peito. Bom, há vários termos pra gente falar sobre o amor, mas não dá pra explicar. Sim. Não dá pra explicar. Quando você tem a criança que precisa de você como qualquer outra criança precisa, mas de uma forma mais intensa, você aprende tanto. Para mim eu não imaginava que eu ia aprender tanto com a Melissa, quanto eu aprendi até o momento. A Melissa me colocou para estudar sobre autismo. Eu tenho muitas certificações na área do estudo. Estou fazendo uma pós-graduação de nível internacional na área da análise do comportamento aplicada. Então, assim, me cerco do máximo de conhecimento. Ela te movimentou a fazer isso, ela te mostrou o caminho. Porque você não ia fazer uma pós-graduação. Não, não estava nos planos. Eu não estava nos planos. Não estava nos planos, mas é um tema que eu me apaixonei, cara. Que legal. Vou estudar a ciência que fala sobre o comportamento humano, não é só para tratamento de autismo, fala sobre o comportamento humano. Tem me trazido conhecimento teórico e, na prática, experiências assim, incríveis, cara. Incríveis. Bacana. Eu queria te pedir só mais um favor, que você, se puder, até olhando para sua câmera, fazer um pedido, um desabafo, alguma coisa assim, seja para órgão público ou seja para a sociedade em si. O que vocês que estão, quando eu falo vocês, você, a Melissa, a causa... vocês estão precisando, o que vocês sentem que está faltando, ou enfim, ou dar um recado simplesmente para a sociedade, para a gente conseguir ter mais inclusão, ter mais respeito, ter mais conhecimento, enfim, o que você acha que a gente pode fazer, o que o poder público pode fazer por vocês? O que eu digo é assim, ó, para o poder público, a gente precisa de políticas públicas mais acessíveis. Eu estou falando aqui do meu caso, mas eu sou um caso, por exemplo, que eu tenho condição de pagar um convênio. Aquilo que o convênio não me ofereceu, que eu precisei tentar judicialmente, eu tive condição de pagar um advogado. Mas eu me deparo na realidade da comunidade com pessoas que não têm esse acesso. Sim. Pessoas que não têm acesso à informação. Não é nem só ao tratamento. São pessoas que não sabem o que o filho tem. Sabe? Por falta de acesso à informação mesmo. Um diagnóstico preciso, né? Isso, um diagnóstico preciso. Parar com aquela história, por exemplo, de pediatra falar que cada criança tem seu tempo. A ciência já comprova que existem marcos do desenvolvimento. Não pode falar que cada criança tem seu tempo. Se com 1 ano a criança já deveria estar falando X número de palavras e não está falando, tem algo errado, precisa ser investigado. Então, a gente precisa desde a formação dos profissionais da saúde, desde a formação, falar sobre autismo, falar sobre outros transtornos neurológicos, né? Outras condições que prepare. E aí a partir dali você consegue colocar na sociedade, através da informação de qualidade. Claro. Né? Não transformar o que está ocorrendo, esse boom de pessoas com autismo, cresceu bastante. A ciência tem feito muita pesquisa em torno e descobriu que a incidência de autismo está
tá muito alta, né? Houve uma evolução no diagnóstico, tá? Houve um aumento significativo por isso, houve uma reclassificação também, de acordo com o DSM, que é o Manual do Diagnóstico, né, de doenças e transtornos mentais, né, norte-americano, que é usado aí no mundo todo. Então houve uma reclassificação, hoje não existe mais aquela síndrome de Asperger. Ela entrou como autismo suporte nível 1. Então você tem uma incidência maior por isso. Bom, e conhecimento mesmo das pessoas. Então, informação de qualidade eu acho que é tudo. Não deixar virar mercado, sabe? Tem muita gente vendendo... transformou isso no mercado e vendendo produto em cima do autismo. Né? Tem pessoas com influência em rede social que a comunidade... a comunidade posta vídeo da pessoa falando bobeira, falando que autismo virou moda. Sabe, umas coisas absurdas que machuca quem tem a vida de um pai, de uma mãe, de uma criança do autismo, ou um adulto com autismo que enfrenta as dificuldades, as suas dificuldades e que precisa suportar muitas coisas. Cara, isso machuca demais, dói demais. Então, assim, em termos de política pública, eu vejo que precisa de bastante ações, principalmente quando a gente tem um olhar para essas famílias que não têm a condição, a oportunidade que eu tô, acesso, né? Que eu tô tendo. Tá? Então, o meu recado nesse sentido, eu acho, seria... Nesse âmbito seria esse, né? E aproveitando o gancho aí da semana da conscientização do autismo, eu acho que o principal recado... Eu acho que não é só para o autismo, para qualquer coisa, para o respeito com o ser humano, a gente não tem receita. Não tem receita. Quando você tiver dúvida de como tratar aquela pessoa, como você deve interagir com aquela pessoa, cara, não tem receita para o amor, não tem receita para o respeito. Então, eu sempre falo para as pessoas assim, eu já tive experiência de, eu posso abraçar ela? Cara, a Melissa é a Melissa, é uma criança. Sim. Você pode abraçar a Melissa. Sim. Você pode abraçar. Se ela recusar, você pode ter certeza que ela vai sentir a tua energia. Sim, sim. Sabe? Então, quando a gente age com o coração, eu não sei o que fazer nessa situação. Eu tô vendo uma criança, a criança em crise. Eu faço isso em casa. Muitas vezes eu não sei o que fazer. A minha filha entrar numa crise que ela não conseguiu se comunicar para eu entender o que pode ser, o que desencadeou, qual que foi o gatilho, não consegui identificar. O que eu faço? Eu vou agir com o coração. Sim. Eu vou abraçar minha filha, eu vou beijar minha filha, eu vou acalmá-la, vou tentar abraçá-la, acolhê-la, fazer o acolhimento com o coração. Então eu acho que é isso. Quando você se deparar numa pessoa que está em processo de inclusão, que você precisa trabalhar a inclusão, seja na escola, seja na rua, em qualquer ambiente, e que a gente ficar em dúvida o que fazer naquele momento, é só agir com o coração, naturalmente. Simples. Vai vir a resposta. É simples assim. Ricardo, obrigado, cara. Prazer receber. Foi um show de informação. Obrigado, Roberto. Que essa luta sua continua. Vou deixar aqui... Então, gente, as redes sociais do Ricardo, da Melissa. A Melissa também tem rede social. A gente divulga bastante coisa. Muita informação lá. Os recados do podcast, gente. Essa camisa aqui, então... Vai ser terça-feira. Terça-feira? Jogo do São Paulo na Copa do Brasil, São Paulo e Ituano. Após a vitória do São Paulo. Se não ganhar, não tem sorteio. Se ganhar, já era. Aí a gente vai fazer o sorteio das camisas autografadas pelo Lugano, Luiz Chulapa, Alex e Souza. Foi os 4 jogadores que vieram no Iguatemi há um tempo atrás. A gente tem a camisa autografada, então a gente vai ter o sorteio. Fica ligado nas redes sociais. Essa semana também a gente vai anunciar os próximos convidados. Tem muita coisa boa aí. Talvez a gente vai... Tem novidade aí. Vai pegar uma estrada aí para gravar os próximos episódios. Enfim. Eu só posso agradecer a audiência, todo mundo. Vamos ter bastante conteúdo nas redes sociais. Volto a dizer, siga as redes sociais. E muito obrigado você que assistiu. Espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma com um pouquinho de entretenimento, conhecimento, conteúdo. De alguma forma com alguma coisa assim. Só assim, já pra gente já é muito válido já.
Agradecer aos patrocinadores, eles apareceram todo o tempo aí no canto. Se vocês puderem seguir, apoiar nossos patrocinadores também, já é muito válido pra gente também. Muito obrigado e até a próxima sexta vai ter mais episódio, mais conteúdo. Valeu, pessoal. Obrigado.